Temos hoje em estúdio o candidato cabeça de lista do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Vendas Novas, Joaquim Manuel Barreto Soeiro. É arquiteto, tem 44 anos, é militante do Partido Social Democrata, membro da Assembleia Municipal de Vendas Novas, vice-presidente da Comissão Política de Vendas Novas do Partido Social Democrata, empresário, é também formador, antigo aluno do Colégio Laura Vicunha, é secretário da Assembleia Geral do Estrela Futebol Clube e também dinamizador do Motorizada Clube da Feiteira. Já exerceu funções no Grupo de Amigos de Vendas Novas, no Estrela Futebol Clube, também na Cooperativa Rádio Granada, no Conselho Nacional de Antigos Alunos das Irmãs Salesianas e no Jornal Notícias de Vendas Novas. Antes de mais, agradecer-lhe por ter aceito este nosso convite para vir até aqui aos nossos estúdios falar um pouco sobre o programa eleitoral da candidatura do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Vendas Novas, também Assembleia Municipal e Junta de Freguesia de Vendas Novas. Começamos por falar do desígnio desta campanha, Libertar Vendas Novas. O que é que a sua candidatura quer dizer com este desígnio? Antes de tudo, a desejar também a si, Rui, e ao auditório desta casa, onde é sempre bom voltar, que eu ajudei a construir. E agora, respondendo concretamente à sua pergunta, sei que a palavra libertar encerra em si uma conotação forte. E essa conotação forte, obviamente, que foi pensada e é uma estratégia política, que obviamente não o deixa de ser, e basicamente ela encerra em si 5 grandes áreas que nós achamos que é necessário libertar Vendas Novas. Nós queremos libertar Vendas Novas da dívida autárquica. Esta candidatura pretende libertar Vendas Novas das obras inúteis. Pretendemos libertar Vendas Novas do desperdício que existe. Queremos libertar Vendas Novas das promessas por cumprir e que não estão realizadas. E, no fundo, queremos libertar Vendas Novas de um caminho que existe sem rumo. Portanto, penso que está explicado, resumidamente, o porquê libertar Vendas Novas. Porque nós acreditamos que é possível fazer melhor e com menos. Acreditamos que Vendas Novas merece melhor. E acreditamos na nossa candidatura porque no nosso programa eleitoral temos uma série de intenções que não são difíceis de realizar e quando elas estiverem realizadas e se o eleitorado do Conselho de Vendas Novas acreditar em nós, então sim nós podemos libertar Vendas Novas desta falta de ideias, desta inércia, deste marasmo em que caiu o Conselho de Vendas Novas. Sabendo que está na política ativa há já vários anos, aliás é membro da Assembleia Municipal de Vendas Novas, como é que surge aqui a ideia, a possibilidade de encabeçar uma lista à Câmara Municipal de Vendas Novas? Já na política ativa há alguns anos bons. Sou militante do PSD há muitos anos, graças à educação que foi dada pelos meus pais. Sempre tive uma consciência política e pela educação católica que tive no Colégio Laura Vicunha, em que um dos lemas que diz é honestos cidadãos e bons cristãos, penso que um dos deveres que qualquer cidadão tem é contribuir ativamente para a melhoria daquilo que acha que é possível estar melhor à sua volta. E uma das formas de contribuir para essa melhoria, além de poder estar associado a coletividades, a associações, isso tudo, é também contribuir politicamente para o bem-estar daquilo das populações onde nós estamos inseridos. A candidatura do PSD, obviamente, surge num momento menos simpático para o PSD. As medidas que estão a ser tomadas pelo nosso governo são impopulares, os políticos, de modo geral, estão descredibilizados. E, obviamente, entendi na parte que me toca e sei que na equipa que me acompanha, não só na lista para a Câmara, mas também na lista para a Assembleia Municipal e para a Assembleia de Freguesia de Vendas Novas, entendemos esta candidatura como necessário para Vendas Novas, porque achamos que as nossas ideias são válidas, são coerentes, são, sobretudo, realizáveis e são estritamente aquilo que nós julgamos ser necessário e que podemos cumprir. Obviamente, a candidatura, como eu dizia, não é num momento muito oportuno para as cores laranja e para as siglas do PSD e, como eu dizia, e para finalizar esta resposta à sua pergunta, entendemos isto sim com um espírito de missão e é necessário a Vendas Novas. Vendas Novas precisa de uma candidatura com os pés na terra, como a nossa. Há um eleitorado que é fiel
ou pelo menos é simpatizante do PSD. Por exemplo, nas últimas eleições legislativas, se a memória, às vezes é curta, se a memória dos nossos ouvintes se recordam, o PSD ganhou no Conselho de Vendas Novas. Portanto, quer isto dizer que as ideias que o PSD tem apresentado, quer para o país, quer também para o nosso Conselho, são ideias boas. Obviamente, respeitamos sempre as decisões dos eleitores. Infelizmente, nunca conseguimos ganhar a Câmara Municipal de Vendas Novas e é por isso que esta candidatura surge. Queremos libertar Vendas Novas. Sabendo que há 3 candidaturas à Câmara Municipal de Vendas Novas, Partido Socialista, CDU e também Partido Social Democrata, como é que vai convencer o eleitorado que a sua candidatura é a melhor? Em relação à candidatura que o Partido Socialista nos apresenta, eu não vou tecer qualquer tipo de comentários por um motivo óbvio. Nunca tiveram obra feita em Vendas Novas, portanto nunca tiveram à frente dos desígnios dos órgãos autárquicos de Vendas Novas e por esse motivo nós não podemos falar nada. E também não me cabe a mim agora estar a fazer aqui propaganda eleitoral do próprio programa que o PS nos apresenta. Assim sendo, só podemos comentar a obra feita e o programa eleitoral que recentemente nos foi apresentado há 4 anos e ver se durante esses 4 anos, nos últimos 4 anos, o programa eleitoral apresentado então pela CDU foi cumprido ou não. E no nosso programa eleitoral, já no discurso que eu fiz na apresentação de candidatura, apontámos algumas coisas em que a Câmara Municipal, sistematicamente, de 4 em 4 anos, continua a prometer e a não cumprir. Assim sendo, e só podendo falar então, como eu disse, da CDU, a CDU cumpriu uma série de coisas para Vendas Novas que não cumpriu e isso nos distingue da candidatura da CDU. A CDU continua quando cumpre, diz que os méritos são só próprios. Quando não cumpre, refugia-se no governo. Onde estão as estradas por Alcatroar para a Feiteira, para os Nicolaus, para a Landeira, para a Cabrela? Onde está a eficiência energética dos edifícios e da iluminação pública? Onde está o maior rigor orçamental? Os orçamentos desta autarquia são sempre alavancados com uma rubrica que é a venda de terrenos. Só esta autarquia é que ainda acredita que no contexto nacional em que estamos e local, que é possível continuar a vender terrenos como eram vendidos há 15 e há 20 anos. É impossível, portanto. Quem nos está a dirigir neste momento em Vendas Novas, no nosso entendimento, está baseado em factos que não existem, em pressupostos que já não existem. E, obviamente, quando as coisas começam a estar neste patamar, falta dinheiro e caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, como se diz. E depois falta dinheiro naquilo que é básico para as Vendas Novas. Por exemplo, dentro da cidade de Vendas Novas, estou a falar dentro da cidade de Vendas Novas, existem por Alcatroar 15 km de ruas. 15. E, no entanto, andamos a gastar dinheiro, andamos todos a gastar dinheiro, num parque de feiras e exposições que, atenção, não digo que não seja necessário. Eu entendo é que as obras têm que sofrer prioridades. É ver o dinheiro que há e o que é possível fazer. O Parque de Feiras e Exposições é necessário Vendas Novas? Claro que é. Se é naqueles moldes em que está a ser feito, isso já é discutível. Mas foi uma decisão política e quanto a isso não há nada a fazer. Agora, e o dinheiro para o resto? Não há. Estamos a secar a autarquia numa obra megalómana, como foi com o mercado municipal. Se calhar muitos dos nossos ouvintes não sabem que existe uma cave para estacionamento no mercado municipal. Os postos de venda no mercado municipal estão a ficar às moscas. As lojas querem para ser lojas e o restaurante nunca foi aberto. Portanto, as obras que a autarquia tem feito não estão adaptadas aos tempos reais que nós atravessamos. Obviamente pode dizer, mas daqui a 20 anos pode estar melhor. Mas daqui a 20 anos o problema iria ser resolvido de um outro modo. De um outro modo. As ciclovias, por exemplo. Alguém vê alguma utilidade nas ciclovias? As ciclovias são úteis quando a sua geometria foi adaptada à malha urbana. Neste caso, nós temos ciclovias que esbarram em frente à porta dos prédios. Pelas críticas que aqui faz, isso quer dizer que os seus principais adversários políticos nesta campanha é a CDU? Essa pergunta traz uma rasteirazinha. Obviamente, eu quero também namorar eleitorado do Partido Socialista. E estou convencido que iremos melhorar a votação que obtivemos há 4 anos, números redondos, 800 votos. Se isso acontecer, será bom. Aliás, estou convencido que iremos ganhar a autarquia. Isso seria excelente. E para isso ser possível, obviamente, tem que ter votos do eleitorado mais à esquerda.
não é? Temos de ter votantes nas nossas propostas, nas nossas ideias, que já votaram no PS e na CDU. Portanto, só é possível ganhar esta autarquia indo conquistar votos ao PS e à CDU. Mas o nosso adversário político de eleição, obviamente e naturalmente, é a CDU. A sua candidatura, com certeza que tem feito alguns contactos, quer com entidades do Conselho de Vendas Novas, também com empresas e pessoas em nome individual. Desses contactos, da experiência que tem vindo a adquirir, quais são as principais preocupações que os vendasnovenses têm, que lhe fazem sentir? Melhorar a qualidade de vida, agilizar processos para os comerciantes e para a indústria, um parque industrial dignificante e dignificador, coisa que não existe. É basicamente isso. As pessoas hoje em dia já não querem grandes obras, grandes promessas, querem que os problemas do seu dia-a-dia sejam minimamente resolvidos. É inconcebível que a iluminação pública em Vendas Novas seja arcaica ainda. É arcaica. E para não dizer, por exemplo, que no centro de Vendas Novas, como nós chamamos carinhosamente o centro da vila, é o sítio de Vendas Novas onde a luz, a iluminação pública é acesa mais tarde e onde é desligada mais cedo. Isto é inconcebível, isto é má gestão. Mas a iluminação pública não é da responsabilidade da EDP? A iluminação pública é da responsabilidade da EDP em conjunto com a autarquia. Quem manda ligar e desligar e o horário de funcionamento da iluminação é a autarquia. E esse problema já existe há vários meses. Eu próprio, na Assembleia Municipal, já coloquei esta questão e, obviamente, aí sim, como é hábito na CDU, a desculpa é sempre dos outros. E aí sim dizem que a culpa é da EDP. E mesmo que o fosse, mas que não é, tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Quando alguém não consegue resolver uma coisa, vamos procurar resolver esse problema de um outro modo. São essas as principais dificuldades apenas que lhe têm feito sentir? Não, repare uma coisa. Por exemplo, tem sido de bandeira do PCP escudado atrás da CDU que o Conselho de Vendas Novas é o único que cresce em população. Isso encerra em si uma verdade que nunca foi dita. Porque, até posso dizer onde é que eu fui buscar esta informação, há um anuário que é feito pela Câmara dos Técnicos de Contas, se o nome não me falha é este, em que Vendas Novas, a partir de 2010, está a perder população. E, obviamente, tinha que perder população. Agentes novas da nossa terra, que fazem aqui andam aqui à escola, até o 12º ano, vão tirar o seu curso para fora e já não voltam, porque não há emprego em Vendas Novas. Vendas Novas também não oferece grandes facilidades para pessoas de fora virem para cá montar o seu comércio, o seu negócio ou a sua indústria. E, obviamente, a partir de 2010 isto era natural que começasse a acontecer, ou seja, Vendas Novas está a perder população. Aliás, e uma prova disso é que este ano, para estas eleições autárquicas, vamos ter menos eleitores. Sabendo do descrédito em que os políticos a nível nacional têm caído na opinião pública, como é que foi constituir listas, encontrar uma equipa, encontrar pessoas que estivessem dispostas a integrar as listas aos diversos órgãos autárquicos do Conselho de Vendas Novas? Houve aí dificuldade ou pelo contrário, foi relativamente fácil? Bom, como eu há pouco disse, o momento não é simpático para a cor laranja e para as setas que o PSD tem. Obviamente, podia ter sido mais fácil do que em outros anos, no entanto, aquilo que eu quero lhe dizer, e é aquilo que importa, é que as pessoas que aceitaram ir nestas listas aos 3 órgãos autárquicos, para mim, são todos heróis. Porque não é fácil dar a cor, dar o corpo, quando as coisas correm mal. Quando as coisas correm bem, quando está tudo bem, isso é mais simples e aparece muita gente. Obviamente, as pessoas que estão nas listas são pessoas... Havia mais gente para ir nas listas. As listas foram constituídas de forma a serem listas homogéneas, a ter como base os critérios pessoais e profissionais de cada pessoa que está nessas listas. Também acredito que nas outras candidaturas isto é um momento sempre delicado, fazer as listas, porque há muita gente que nos apoia, que é simpatizante do PSD, mas os verdadeiros heróis são aqueles que dão a cara. Vamos agora ao vosso programa eleitoral, ao programa da vossa candidatura. Iríamos talvez tocar na área social. A candidatura do Partido Social Democrata elenca aqui um conjunto de medidas. Para o candidato cabeça de lista à Câmara Municipal de Vendas Novas, Joaquim Soeiro, quais são então as principais medidas nesta área que aponta no seu programa? Bom, vamos lá ver. Este é sempre um daqueles
daqueles pontos nos programas eleitorais que todas as candidaturas gostam de fazer muita coisa e dizer muita coisa e preocupar-se com muita gente e as pessoas que são mais desfavorecidas, mas depois na prática a coisa não resulta bem. Nós também, como eu disse, há 4 anos foi-nos prometido uma série de coisas pelo programa eleitoral da CDU e por exemplo, uma das maiores medidas de proteção e de apoio aos idosos que esta autarquia faz é aquela que é mais visível sempre por esta altura do ano, é andar a passear os nossos idosos. E nós entendemos que os idosos merecem-nos muito respeito, muita consideração, temos muito a aprender com eles. Aliás, um dos pontos que está nesse ponto do nosso programa eleitoral é promover que haja aprendizagem dos mais novos com as pessoas mais experientes de vida. Nós temos muito a aprender com as pessoas que são mais velhas do que nós. Além disso, uma das medidas que nós também apontamos na parte social e de forma também a promover o comércio local é a criação de um cartão do idoso para todos os idosos. Eu gosto de referir que é para todos os idosos. Isto porquê? Agora vou só fazer aqui uma pequena ressalva. Aquele passeio que eu veio para os idosos, nem todos os idosos podiam ir. Sei que houve pessoas que não puderam ir. Neste caso, o cartão do idoso, atenção que isto é uma ideia nova, no mundo nós temos que ir aproveitando as ideias boas de outros lados e melhorando e contextualizando no sítio onde nós estamos. O cartão do idoso servirá para quê? Primeiro, todos os idosos irão ter um desconto no comércio local. Esse desconto irá ser feito, obviamente, em valor percentual de compras. E, naturalmente, cada comerciante, cada prestador de serviços irá indicar qual é a percentagem que acha justa fazer de desconto aos idosos. Mas, sobretudo, esse cartão do idoso irá ter associado a si um plano de saúde, equiparado aos planos de saúde particulares que muitos de nós já temos. Obviamente com valores residuais para os idosos, em que o tomador do seguro será sempre a Câmara Municipal de Vendas Novas. Portanto, esta é uma das grandes bandeiras que nós temos. Também, agora falando no aspecto social ainda, também temos como ideia promover o mecenato desportivo. Tem sido uma das áreas fortes desta autarquia. Claro que associado a isso estão despesas brutais e nós o que pretendemos é continuar a dignificar o desporto em Vendas Novas, mas com menos custos para a autarquia. E isso só é possível através do mecenato desportivo. Não é tão complicado fazê-lo assim. Um dos, como chama, pilares do programa eleitoral do Partido Social Democrata, o primeiro, aliás, o económico-financeiro, fala em consolidação orçamental, sabendo que o Governo tem vindo a cortar cada vez mais nas verbas para as autarquias, nas verbas que são transferidas do Orçamento de Estado e também nos impostos que são cobrados no município. O Estado tem vindo a cortar cada vez mais. Como é que a candidatura do Partido Social Democrata espera vir a fazer esta consolidação orçamental? Bom, antes de tudo, só uma nota introdutória a este ponto. Obviamente, quando nós dizemos aqui que é necessário fazer uma consolidação orçamental, não estamos a inventar nada. Há autarquias deste nosso Portugal que, também com os mesmos constrangimentos orçamentais impostos, têm sabido governar a sua vida e bem. Portanto, isto aqui não há fórmulas para isto, tem que haver é querer e ter os pés no chão. Nós não podemos gastar mais do que aquilo que recebemos. Nós não podemos gastar mais alavancados em receita que sabemos que não a vamos ter, ou que é irrealista. As despesas da autarquia têm que ser feitas em consonância com as receitas que sabemos que vamos ter. Obviamente, vamos ter que vai haver menos receitas do próprio Estado, mas também é verdade. E a autarquia nunca o disse ainda abertamente. Este ano, a autarquia recebeu muito mais dinheiro de IMI do que nos outros anos. Porquê? As nossas casas, as casas das pessoas que vivem em Vendas Novas, foram todas reavaliadas. E mesmo com aquela cláusula de exceção que, se a memória não me falha, durante 2 anos, daqui a 2 anos irão estar a pagar muito mais ainda. Portanto, as receitas diretas do IMI vão aumentar muito e muito. Aí sim nós achamos até que podemos baixar. As pessoas não têm que estar a pagar tanto de IMI para a Câmara
como estão a pagar neste momento. Além disso, há outro tipo de fontes de receitas que a autarquia pode ter. No outro pilar que suporta o nosso programa eleitoral, nós até dissemos, e está no nosso programa eleitoral, que a marca Vendas Novas, Bifanas de Vendas Novas, aliás, quem é utilizador dessa marca Bifanas de Vendas Novas devia de pagar alguma coisa à autarquia. Isto é sensato, é feito em outros sítios. Acerca desta consolidação orçamental, está no vosso programa eleitoral, a redução de custos. Sim. Onde sim. é que iria cortar, então? Se considera que a Câmara Municipal atualmente tem custos a mais? Sim, obviamente a Câmara Municipal tem custos a mais. Eu sei que aquilo que eu vou dizer não é bem-vindo e agradável de ouvir a muito boa gente, sobretudo aos funcionários da Câmara Municipal, até porque nesta altura, em vésperas de período eleitoral, alguns andam a receber mais horas extraordinárias do que era hábito. Tem que haver uma racionalização das horas extraordinárias. As horas extraordinárias encerram em si um conceito que é uma hora, ou são horas, é tempo que é gasto na autarquia a trabalhar extraordinariamente. Quando o extraordinário começa a ser mensal, já não faz sentido chamar-lhe hora extraordinária. Temos que reduzir drasticamente o uso de horas extraordinárias. E como é que isso é possível? Não é baixar a qualidade do serviço que a Câmara e que os empregados da Câmara fazem. Não é nada disso. É racionalizar melhor todo o trabalho de todos os funcionários da autarquia. Porque se tem um horário de expediente, tem que haver alguém que lhes diga como é que é possível fazer a mesma coisa no mesmo período de tempo, enquanto não há horas extraordinárias, ou então haver alguém que diga assim, não, temos mesmo que cortar nas horas extraordinárias. E não utilizar as horas extraordinárias, sobretudo nesta altura, como um repassado que se dá às pessoas. É por aí também que vem o outro pilar, autarquia eficiente e sustentável? Sim. É uma consequência, não é só, mas é também uma consequência. Nós temos que reduzir, nós temos que agilizar os processos internos que a autarquia tem para prestar um melhor serviço, porque o conceito de uma autarquia é servir a população. As autarquias existem para servir as populações onde estão inseridas. E nós entendemos que é possível servir melhor a autarquia. Por exemplo, por que não abrir o atendimento público da Câmara, ou seja, estou a falar da tesouraria e do atendimento público, ao sábado de manhã. Nós temos uma população residente em Vendas Novas, que muita dela trabalha fora de Vendas Novas e não tem horários para chegar ao horário de atendimento. Por que não abrir ao sábado de manhã? E podem dizer, isso vai trazer custos para a autarquia. Os custos que traz são mínimos, porque quanto muito é racionalizar os meios humanos, de modo a que também tenham que trabalhar ao sábado, pouca gente, porque é necessário muito pouca gente, e essas horas eram compensadas durante a semana. Portanto, era só transferir horas semanais para algumas horas ao sábado de manhã. Isto sim é cumprir o desígnio que uma autarquia tem que ter, que é servir a população. Porque nem toda a gente que nos ouve é obrigada a fazer os pagamentos da água ou outro tipo de taxas autárquicas, ou por transferência bancária ou pelo multibanco. As pessoas podem querer ir, saber uma informação à autarquia. Porque não abrir ao sábado? Além disso, fazer um serviço de excelência, ou seja, criar um programa interno em que a própria autarquia é avaliada a ela mesma, para sabermos se estamos a cumprir com o desígnio que é servir a população, se não. Isso é fácil fazer e não traz custos acrescidos para a autarquia. Olhando aqui para o vosso programa eleitoral, vejo promoção do empreendedorismo. O que é que quer dizer? Nós temos, e quem vive em Vendas Novas, quem habita em Vendas Novas, quem fala com as pessoas de Vendas Novas, que é o meu caso, e da equipa que me acompanha, nós temos grandes empreendedores que são de Vendas Novas. E se eles o são lá fora, ou seja, fora do nosso concelho, porque é que não podem ser cá? Portanto, temos que promover o empreendedorismo, temos que facilitar a vida às pessoas, ao conjunto de pessoas, às ideias que podem ser diferenciáveis dentro do nosso concelho. E essas ideias diferenciadas são elas também promotoras de emprego e de riqueza, não só para a população, mas também para a própria autarquia. Uma outra grande bandeira da campanha do Partido Social Democrata, aliás, como tem falado em diversas vezes, em diversas reuniões, quer do Executivo Municipal, quer também da Assembleia Municipal de Vendas Novas, e continua a ser bandeira, a recuperação de casas degradadas, do imobiliário degradado no Concelho de Vendas Novas. Como é que pode, de alguma forma, a candidatura do Partido Social Democrata vir a promover a recuperação deste imobiliário? Hoje uma coisa, Rui. Obviamente, promoção a recuperação desse imobiliário todo, que faz parte da nossa história, apesar de Vendas Novas não ter uma história muito antiga, tem uma história que é dignificante. E as memórias visuais de uma população servem para fazer a história dos dias que aí vêm.
Nós temos que promover que as casas antigas de vendas novas com valor patrimonial e arquitetónico sejam mantidas. Ou seja, e para isso há vários elementos legais, há várias formas legais de o fazer, e há uma forma que a nós parece-nos pacífica, que é realmente arranjar um programa de incentivo à recuperação, pelo menos das fachadas. As pessoas que nos estão a ouvir podem dizer, mas espera um bocadinho, mas há essas casas, se calhar é de gente que tem muito dinheiro, porque é que não fazem eles isso? Obviamente há formas legais de o fazer. É dizer, meus senhores, têm que recuperar a casa porque está a ser degradada. Está a ficar no estado de conservação mau. E depois, ou as pessoas fazem, ou provam que não conseguem fazer, e a autarquia substitui-se em parte aos proprietários das casas. Como? Arranjando a tinta, por exemplo, arranjando os pintores, a autarquia com o corpo de pessoas que tem, com os perto de 300 funcionários, obviamente terá gente que consiga pintar as não muitas casas históricas que nós temos em vendas novas. Mas isso tudo engloba-se num grande plano que é o quê? É regenerar esta palavra. Já foi emprego pela CDU há 4 anos, há 8, regenerar realmente, pelo menos o Centro Histórico de Vendas Novas. E regenerar, os centros históricos só são regenerados com as pessoas, se não temos cenários para filmes. E nós aqui não queremos cenários nem para telenovelas, nem para filmes. As pessoas têm que habitar, têm que sentir, têm que viver, têm que usufruir do casco histórico de Vendas Novas, do Centro Histórico de Vendas Novas. Então, nada mais, nada menos do que finalmente criar um Centro Histórico de Vendas Novas. E o Centro Histórico de Vendas Novas, obviamente, para ele ser criado, vai ter que ter em si regras legais muito específicas e muito próprias, que promovam não só que as pessoas vivam dentro de Vendas Novas e não em bairros que estão espalhados na periferia de Vendas Novas, mas sim que o comércio se dinamize e que o centro, que é uma praça, como os romanos chamavam a sua praça, que era onde toda a gente falava, para os gregos era a água, portanto tem que ser o centro social, cultural, de comércio, de trocas de ideias, tem que ser o fórum romano como antes existia. E só assim é que as cidades vivas, os centros históricos vivos, até as próprias pessoas têm mais interesse em promover e dignificar o seu imobiliário e as suas casas, dignificando, pintando-as e recuperando-as, com certas regras bem próprias. Mas esta é uma cidade que tem uma história bem recente, grande parte das pessoas não têm cá as suas raízes e não sentem Vendas Novas como sendo a sua cidade. Como é que vai cativar os vendasnovenses, os habitantes de Vendas Novas, revitalizando o centro histórico e transformando de alguma forma um atrativo histórico para as pessoas irem? Vendas Novas tem das histórias mais curiosas que eu conheço um pouco de história e gosto muito de história, até pela formação que tenho. Tem das histórias, encerra na sua gênese como nasceu, das histórias mais românticas, de como é que uma cidade surge. Ou seja, o Palácio das Passagens foi feito para albergar a comitiva real em 2 noites, na ida e na vinda do Caia. Atrás disso, da construção deste Palácio das Passagens, vieram trabalhadores de todo o Portugal. Esses trabalhadores, enquanto cá estiveram, aqui viveram, aqui namoraram, aqui casaram e aqui tiveram os filhos. O comércio começou-se a desenvolver, a indústria começou-se a desenvolver. No início do século XX, Vendas Novas tinha 51 corticeiras. 51 corticeiras. O meu próprio avô, Soeiro, era de Lagos. A minha bisavó materna era espanhola. Portanto, é só olharmos para a nossa história e vermos como é que é possível revitalizar de novo Vendas Novas. É torná-la, sim senhor, não numa frase bonita, uma cidade onde toda a gente goste de viver. Ainda mais pela proximidade geográfica que temos, que é fácil habitar e mais barato viver em Vendas Novas do que em Lisboa. Então temos que criar raízes para as pessoas gostarem de Vendas Novas. Só que houve um problema grave. Nos últimos 20 anos, quem nos governou teve sempre o mérito de cortar com a história de Vendas Novas. E uma forma de cortar com a história de Vendas Novas é cortar com incentivo à valorização do património arquitetónico, das tradições de Vendas Novas. Eu dou-lhe um exemplo. A segunda-feira de Páscoa, era eu um jovem adolescente, era das datas que nós mais gostávamos em Vendas Novas. Porque ia tudo para o campo, ou para o Vidigal, ou para outros sítios. Hoje em dia, a segunda-feira de Páscoa serve só os funcionários da autarquia. Porque é feriado. Porque esse dia é dado aos funcionários.
Então vale a pena manter esse dia como segunda-feira de Páscoa, quando já não há a tradição de ir para a segunda-feira de Páscoa. E agora sim é que entra a responsabilidade da autarquia. A autarquia tem que ser a máquina motora, tem que ser a alavanca para promover de novo e reconstruir de novo estas tradições antigas que Vendas Novas tinham. Porque quando as nossas crianças de 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos, os adolescentes, começarem a sentir que existem Vendas Novas, coisas que não existem noutros sítios, quando tiverem 20 anos, querem ficar cá. É por isso que dizia num dos seus discursos, salvo erro, na apresentação do programa eleitoral, que Vendas Novas começou com uma princesa que ficou cá uma noite e se ela cá voltasse, voltava a ficar só uma noite, não ficava cá mais? Sim. Hoje uma coisa... As pessoas que gostam de Vendas Novas e sentem Vendas Novas, como eu, e há muito mais gente, o que nos faz acreditar é porque nós sabemos que é possível voltar a outros tempos antigos, não com as dificuldades que havia, mas pelo menos com o amor e com o orgulho de ser vendasnovense. Coisa que hoje se perdeu. Hoje perdeu-se isso. E portanto é que eu digo, por isso é que nós dizemos e eu digo que é possível voltar a colocar Vendas Novas no coração das pessoas. Não ser só uma mera terra onde seja mais barato ir para uma fila nas finanças ou do Intermarché ou de outra superfície comercial, mas também onde se sinta o orgulho em viver, onde as pessoas saiam e aí está. Agora, um pequeno à parte, mas é também é uma reflexão para deixar. A falta e as dificuldades que o associativismo tem em Vendas Novas é por causa disso mesmo. É por causa disso. Porque as pessoas já não se identificam tanto com as coletividades, com as associações, como acontecia há 15 e há 20 anos. Obviamente, essas coletividades e associações estão a morrer, estão com dificuldades, porque as pessoas já não se interessam por elas, porque faltou aquilo que é chamado o bairrismo em Vendas Novas. Para terminar, quer, num minuto, cerca de um minuto, deixar uma mensagem aos vendasnovenses? A única coisa que eu posso dizer aos vendasnovenses e àqueles que nos ouvem, porque felizmente a Rádio Granada já é ouvida muito, muito longe, também com as novas tecnologias, com a internet, muitos vendasnovenses que estão no exterior me estão a ouvir nesta altura. Obviamente eu quero e não quero aqui escusar-me a dizer que acreditem no nosso projeto e votem no PSD nas próximas eleições autárquicas. Mas mais do que isso, e porque acredito na democracia e porque acredito que votar é um dever e é um direito, eu gostava que as próximas eleições autárquicas tivessem o menor número possível de abstenção. Até porque há uma coisa, e o Rui também dá aqui por Vendas Novas, muitas vezes quem nós ouvimos a falar mal, neste caso da autarquia, a minha primeira pergunta, ao contrário que muita gente pode imaginar, é: veja, eu bem te disse que isso ia ser assim. Não, a minha primeira pergunta sempre é: tu foste votar? Não fui. Então, desculpa, não fizeste nada para que as coisas fossem diferentes. Há 3 projetos em cima da mesa, um que é mais do mesmo, que é o da CDU, existe o do PS e existe o nosso, o do PSD. Tem ideias simples, concretizáveis num curto espaço de tempo. Por exemplo, outra coisa que o Rui não me perguntou, mas já agora eu aproveito, iluminar as passadeiras, pelo menos as que são o centro, desde a Boa Vista até às fábricas. Pelo menos a Estrada Nacional, pelo menos essas passadeiras têm que estar todas iluminadas, porque a população de Vendas Novas assim o deseja e até por prevenção rodoviária é necessário. Isto são coisas simples de fazer, não são coisas que sejam muito caras e já lhe disse e volto a dizer, é preciso tornar Vendas Novas atrativo, o orgulho em viver cá, em trabalhar cá, que as pessoas tenham cá os seus filhos e que queiram que os filhos continuem cá. Porque gerir os destinos do Concelho de Vendas Novas é preocupar-se realmente com todos e nunca favorecer politicamente só alguns. A entrevista a Joaquim Soeiro, candidato cabeça de lista do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Vendas Novas nas próximas eleições autárquicas que irão ter lugar a 29 deste mês.